Olá, começa agora mais um programa Vida e Saúde na TV e hoje quem nos recebe é o Dr. Roberto Moreno, ele que é implantodontista e bucomaxilo. Hoje o programa vai falar a respeito de saúde bucal, nós vamos entender do universo da odontologia. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Doutor, obrigada por nos receber. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, então comece explicando para o nosso público o que é a reabilitação oral. A reabilitação oral, na verdade, ela é feita pelo cirurgião dentista, é um procedimento que ele faz em consultório, que ele visa restabelecer os dentes que foram perdidos pelo paciente, ou perdidos ou danificados. Então, o restabelecimento desses dentes são feitos com implantes ou com próteses mesmo, né? E isso é feito no consultório do cirurgião dentista. Doutor, atualmente o implante ele tem sido muito difundido, mas quando ele está indicado? Na verdade, a indicação do implante, ela está indicada para todos aqueles pacientes que tiveram perda de dente. Então, aquele paciente que por algum motivo perdeu o dente ou foi extraído na infância, para esse tipo de paciente está indicado o implante. Tá, e é somente um dente, doutor, que pode ser colocado num ato cirúrgico ou mais? Exatamente, não. Na verdade, ele pode ser colocado para um implante para restabelecer a perda de um dente. Um único dente? Exatamente, ou para restabelecer uma mordida inteira na parte superior, são colocados 6 implantes para restabelecer todos esses dentes. Então, pode ser feito um implante ou diversos implantes. Doutor, e quanto às próteses? Tá. Hoje em dia existem várias próteses, então existem para ser feita a reabilitação. Então existem as próteses removíveis, as próteses fixas e as próteses totais. Então as próteses removíveis são aquelas próteses que o paciente ele tira, né? E as próteses totais o paciente também tira para ser feito, indicado para aqueles pacientes que perderam todos os dentes. E as próteses fixas que na verdade o paciente não tira, essas são as próteses que os pacientes preferem, né? Então eles não precisam remover e são fixas. Então a gente coloca, pode ser tanto apoiada nos implantes quanto nos dentes, as próteses fixas. Doutor, e quem usa dentadura? Pode substituir por implante? Então, na verdade, hoje em dia o que acaba procurando mais o cirurgião dentista ou implantodontista são esses pacientes que usam prótese total. Então, o paciente usa uma prótese total tanto superior quanto inferior e ele não consegue se alimentar, não consegue comer, ele não sente o gosto dos alimentos, então esse paciente procura a reabilitação por implante. Então, o paciente chega na clínica. Então a gente pode propor para esse paciente a colocação de implante tanto na parte superior e inferior, e dando para esse paciente a condição de ele utilizar uma prótese fixa. Ele não precisa mais remover essa prótese. E ele fica livre também do céu da boca. Então aquele palato de resina, o céu da boca de resina, o paciente que é colocado implante nele para utilizar essa prótese, então ela fica livre da resina. Então o paciente acaba sentindo melhor os alimentos também. E o paciente não precisa remover a prótese, nem tem o perigo de cair, na verdade. Cair. Exatamente, não tem perigo de cair a prótese, ou ter aquela insegurança de falar ou comer e soltar a prótese. Então esse ele não tem mais. Verdade, você que está em casa, que não usa dentadura, deve estar rindo, mas quem usa sabe Exatamente. que acontece muito isso, Exatamente, né, doutor? Exatamente. A dentadura, então, ela fica larga com o passar do tempo? Na verdade, a dentadura não fica larga. O que o paciente tem ao passar do tempo é uma remodelação óssea. Então, verdade. o osso ele vai se desgastando e a prótese vai ficando larga. Então, esse paciente ele precisa, na verdade, a indicação quem utiliza a prótese total, ele precisa refazer a prótese de 5 em 5 anos, essa é a indicação, porque o osso vai remodelando. Entendi. E quanto mais o paciente deixa, é mais difícil também a gente colocar implante, porque o implante nada mais é um parafusinho parafusado no osso do paciente. Se esse paciente não tem osso, não dá para ser utilizado o implante. Mas existem algumas outras técnicas que a gente utiliza para colocar esse implante, de enxerto ósseo, ou em alguns implantes especiais que a gente utiliza para aquele paciente que não tem osso também. Então, as manobras que a gente acaba utilizando no consultório. O doutor falou a respeito de prótese, de modelagem, e aí eu quero entender, doutor, quando sabemos que podemos optar por aquela técnica para ser feito um implante ou para ser colocada aquela prótese? Então, qual a importância de um planejamento em cada caso clínico? Na verdade, o planejamento cirúrgico e o protético é o que é mais importante, na verdade. Não é nem tanto a cirurgia quanto a prótese, mas o planejamento do caso do paciente. O mais importante é saber do paciente, se ele quer uma prótese fixa, se ele quer uma prótese removível. Com o início disso, a gente acaba planejando para que seja restabelecido, colocando 6 ou mais implantes na parte superior e inferior, para
para dar um tipo de prótese fixa ou removível para o paciente. Então, assim, na verdade, o mais importante é ouvir do paciente aquilo que ele quer. Então, isso é muito importante, né, doutor? Exatamente. Os pacientes querem isso, querem ser Exatamente. ouvidos. Exatamente, esse é o mais importante. Então, da expectativa do paciente, eu consigo saber se realmente eu consigo suprir a expectativa dele, se eu consigo realizar o procedimento. Técnica, né? Exatamente, O que é possível. esse foi o mais importante. Agora eu quero falar a respeito do procedimento cirúrgico. Doutor, muitas pessoas têm medo do procedimento, não é verdade? Na verdade, a maioria dos pacientes tem medo do procedimento, né? Eles acham que é lógico, apesar de ser um procedimento invasivo, né? Esse procedimento cirúrgico, mas não é tão dolorido. Então, é uma cirurgia extremamente rápida. O paciente ele demora, em média, mais ou menos para colocar cada implante em torno de 15 minutos. É feito com anestesia local, a maioria dos pacientes no consultório. Então, é muito tranquilo. Então, a maioria dos meus pacientes que colocam o implante, depois do procedimento, eles ficam surpresos pelo procedimento que é feito. Que é então, tranquilo. Muito então não tranquilo. tem que ter medo. Não, absolutamente. Não precisa ter medo. Muito tranquilo. Doutor, depois dessa reabilitação, depois que o paciente ele tem a sua função restabelecida, depois que ele volta a morder uma maçã, comer uma carne, como é que se torna o dia a dia desses pacientes? O que o doutor recebe deles? Tá. Então, na verdade, é muito gratificante para a nossa profissão isso, né? O retorno que aquele paciente nos traz, né? Tanto relatando alguns casos, então é fantástico. O paciente que ele utiliza a prótese total e tem aquela insegurança de falar em público ou de comer, e depois ele perde essa insegurança e uma estética muito mais favorável. Então, volta a namorar, né, exatamente, doutor? Porque exatamente. Eu ouvi alguns relatos de pessoas que realmente se fecharam para a vida pela falta de dentes, né? Exatamente. E o Brasil é um país com um grande número de desdentados ainda, né? Muitos, sem dúvida, muitos. Então, acho que é uma técnica muito boa. Então, os pacientes eles vão ficar muito satisfeitos com essa técnica, assim, vai beneficiar a maioria dos pacientes, isso é fantástico. Que boa notícia. Doutor, agora eu quero comentar que o Brasil é um dos países que mais realiza procedimentos de ordem da implantodontia, na odontologia. Nós podemos afirmar que o Brasil é uma referência quando nós falamos desses procedimentos? Os nossos profissionais são referência lá fora? Não, sem dúvida. No Brasil, assim, os profissionais são muito bem formados. Então, a gente tem uma gama de profissionais que são bem formados. Então, acho que é um país de referência e, sem dúvida, os cirurgiões dentistas são Podemos favorecidos. podemos confiar nos nossos profissionais. Sem dúvida, sem dúvida. São extremamente capazes para o procedimento. E no próximo bloco nós voltamos com o Dr. Roberto Moreno. Nós vamos falar a respeito da cirurgia ortognática. Continue conosco. A saúde começa pela boca. Consulte seu dentista regularmente de 6 em 6 meses. A saúde bucal está em primeiro lugar. Voltamos com o programa Vida e Saúde na TV e eu continuo do lado do Dr. Roberto Moreno. Doutor, conforme prometido, estamos de volta para explicar para o público o que é a cirurgia ortognática. Eu não conhecia esse nome. Tá. Na verdade, hoje em dia a cirurgia ortognática está muito divulgada, né? Aqueles pacientes que têm alguma alteração esquelética dos ossos mastigatórios, né? Tanto da parte da maxila quanto da parte da mandíbula, essa alteração óssea, então é indicado a cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática ela visa a correção dos ossos da mastigação, né? Tanto o maxilar superior quanto o maxilar inferior, a mandíbula, né? Então essa cirurgia está indicada para esses pacientes que têm alguma alteração, ou a mandíbula um pouquinho retraída, ou a mandíbula um pouquinho para frente, está indicado para esse tipo de paciente.
Nossa, doutor, eu achei que de fato não tinha solução para as pessoas que têm esse problema. Não podemos chamar de problema, né? Que nasce dessa forma. Na verdade mas incomoda. Na verdade é uma alteração, é uma deformidade que a gente chama de deformidade dentofacial. Então, assim, está indicado para esse tipo de paciente a cirurgia ortognática, que restabelece a mordida ideal para esse paciente. Na verdade, essa correção cirúrgica ela é feita no osso. Então, o paciente tem uma mordida incorreta, então a gente faz uma cirurgia no osso, corrigindo essa alteração que ele tem. E é tranquilo, doutor, esse procedimento? Como se dá isso? Na verdade não é um procedimento tranquilo, na verdade assim, não é um procedimento tranquilo, ele é feito a nível hospitalar, com anestesia geral, então na verdade a maioria dos pacientes eles internam num dia, de manhãzinha, a gente opera. É uma cirurgia que demora em torno, uma média de 3 horas de cirurgia, dependendo daquilo que a gente vai fazer. E o paciente, geralmente, na maioria dos casos, ele tem uma alta hospitalar no dia seguinte. Então, é um procedimento que é feito no hospital, é hospitalar, com anestesia geral. Mas e hoje em dia é muito seguro, não? Toda a segurança. Sem dúvida. Né? Hoje em dia, a anestesia geral é um procedimento muito seguro. O paciente ele fica todo monitorizado durante o procedimento. Então, meu anestesista fica com esse paciente o tempo inteiro da cirurgia. Então, é um procedimento seguro. Doutor, como é o pós-operatório do paciente que passa pela cirurgia ortognática? É o que eu explico para todos os pacientes, que ele tem um desconforto pós-operatório de mais ou menos uns 3 dias iniciais. Desconforto por quê? Porque na verdade a gente está mexendo num lugar que ele utiliza toda hora, para comer e para falar. Então isso impossibilita um pouco o paciente no início. Então assim, a recuperação desse paciente é lenta, mas nos 3 primeiros dias é uma cirurgia que causa não dor, mas um desconforto em função disso, de não poder se alimentar muito bem, mas ele acaba se alimentando, uma alimentação líquido-pastosa, e de falar também, ele fica restrito um pouquinho de falar, mas a recuperação é relativamente rápida. Nossa, doutor, e o resultado para esse paciente que tem essa deformidade? É fantástico, né? Na verdade, a gente tem o paciente ele fica muito feliz, há uma mudança muito grande, o paciente às vezes ele tem que trocar até de identidade, porque... Verdade, doutor. Exatamente. Ele muda tanto que assim, a autoestima dele melhora muito. Então o perfil do paciente ele fica mais harmônico, São o perfil as pessoas facial. Que tem aquele queixo grande Exatamente. mesmo, né? Então a gente acaba trazendo para esse paciente uma harmonia facial, né? Então ele fica muito satisfeito. Então o paciente ele fica, após uns 30 dias, ele já tem um resultado fantástico, né? O paciente ele fica muito satisfeito com essa cirurgia. Que bom. Devolve a estética, devolve a função. Exatamente. Na verdade, essa cirurgia está indicada para a função, né, que corrige, consequentemente, a harmonia do paciente. Então, a gente corrige a função desse paciente, coloca uma mordida correta e, com isso, a harmonia facial dele volta ao normal. Então, ela corrige os dois. É estético-funcional essa cirurgia. E é o que todo mundo procura. Exatamente. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Que é isso. Parabéns pelo perfeito trabalho que você desenvolve no consultório. Eu digo perfeito pela atenção que você realmente dá aos seus pacientes, pelo seu criterioso planejamento, que isso é muito importante. O programa ele tem um compromisso sempre de informar você, telespectador. Então mande seu e-mail vidaesaudenatv@uol.com.br. O Dr. Roberto Moreno fez essa consultoria falando sobre odontologia. Ele pode voltar conosco. Doutor, até o nosso próximo encontro. Até o próximo. Fico à disposição de vocês. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você. Continue com a nossa programação.